Fala, meus consagrados do hardware, beleza? Eu sou o Fida e, bom galera, o Ryzen 5 3500 foi lançado em outubro apenas na China, sem alarde e nem previsão para ele vir para o resto do mundo. Mas agora, finalmente, ele chegou para o Brasil e nós vamos ver se esse cara é capaz de competir com os outros players que já estão aqui no mercado. O Ryzen 5 3500 ele conta com 6 núcleos e 6 threads, ou seja, ele tem o SMT desabilitado, ele não tem o Hyperthreading, é apenas um thread por núcleo. E ele opera de 3.6 a 4.1 GHz e, como toda a família Ryzen, ele é desbloqueado para overclock, o que pode ser um fator interessante para esse processador, porque como ele tem o SMT desabilitado, a elasticidade para overclock pode ser maior, e isso, claro, a gente vai conferir. Na mesma faixa de preço nós temos o Ryzen 5 2600 da geração passada. Esse cara aqui tem 6 núcleos e 12 threads, o dobro do 3500, mas ele opera ali de 3.4 a 3.9 GHz. E hoje nós vamos testar esses dois caras para ver se tem alguma diferença tanto nos jogos quanto no multitarefa. Como disse anteriormente, todos os Ryzen são desbloqueados para overclock, mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer apenas no 3500, isso porque a gente ainda não conhece como que ele se comporta. E em outros vídeos a gente já viu que o 2600 não tem uma boa elasticidade, que acaba sendo mais vantajoso usá-lo em estoque, principalmente nos jogos. Se você for trabalhar, aí é outra história, ele tem um pouquinho mais de vantagem. A bancada foi uma X570 Aorus Elite, dois modos de 8 GB 3000 MHz da Gale Evo Potenza, a fonte é uma Rio Toro Enigma de 850 watts, 80 Plus Gold, e a placa de vídeo foi uma RTX 2080 Ti. Afinal, queremos saber até onde vai o nosso processador, e a placa de vídeo não pode ser um fator limitante. Bom, e os coolers foram os que já vêm com cada processador. E algo que realmente impressionou foi o overclock no 3500. O seu boost é de 4.1 GHz e a gente vê isso em um núcleo, raramente a gente vê em dois núcleos. E com o overclock básico pelo Ryzen Master, a gente conseguiu atingir 4.325 GHz em todos os núcleos. Isso usando uma tensão de 1.4 volts e sem muito refinamento. E detalhe, com o cooler estoque do processador. E outro detalhe, ele não passou de 73 graus. Nos demais processadores Ryzen, inclusive na terceira geração, é muito difícil a gente conseguir, para não dizer impossível, a gente conseguir colocar todos os núcleos com o clock boost do processador. Então, sem dúvida, esse aqui é o melhor Ryzen para overclock que eu já testei. Bom galera, então chega de enrolação, finalmente vamos aos testes e vamos começar pelos benchmarks sintéticos. No Cinebench R15 e R20 temos uma vantagem para o 2600, isso é natural por conta dos 6 threads a mais para esse processador. Mas mesmo o 3500 tendo metade dos threads, ele chega bem próximo do Ryzen da geração passada, principalmente quando a gente overclocka ele. No Blender usamos o teste do Junk Shop. Mais uma vez o 2600 fica na vantagem por conta da quantidade de threads. Com o overclock no 3500 conseguimos reduzir em 10 segundos o tempo de render. V-Ray é um teste muito interessante para os arquitetos que acompanham o nosso canal. E mais uma vez o 2600 tomou vantagem pelos seus threads. E em seguida temos o 3500 overclockado. No CPU-Z, mais uma vez o 2600 toma vantagem no multithread, mas quando o single thread entra na parada, aí não tem jeito, o 3500 fica melhor tanto em estoque e principalmente em overclock. Se a gente comparar ali o resultado dele em estoque contra ele mesmo em overclock, tem uma boa diferença de 39 pontos no single thread. Bom galera, vamos aos testes em jogos, começando por The Division 2. O 3500 tem uma boa vantagem na casa dos 8%. E aqui o overclock não fez tanta diferença, mantendo no mesmo patamar. No BF5, o 3500 já em estoque tem uma grande vantagem em torno de 15%. E quando overclockado, a coisa melhora mais ainda, em torno de 23% de diferença, se comparado com o Ryzen de segunda geração. Em Red Dead Redemption, o 3500 fica em torno de 7% na frente do 2600. E o overclock não é tão efetivo nesse caso. Em GTA V, os processadores em estoque ficam praticamente empatados, diferença de apenas 3 frames a média. Mas o overclock dá uma boa vantagem e deixa o 3500 8% acima do 2600. Em Rainbow Six, o overclock nos dá uma boa vantagem para o 3500, deixando acima dos 10% do 2600. Em Ghost Recon Breakpoint, o 3500 tem vantagem de 10% e aqui o overclock não fez diferença para o 3500, deixando com a mesma quantidade de frames que em estoque. No Forza Horizon 4, o 3500 fica 15% acima do 2600 e o overclock fez pouca diferença, dando apenas mais 2 frames na média para o 3500.
World War Z é o jogo que mostra a maior diferença entre esses dois caras. O 3500 toma uma grande vantagem de 20% acima do 2600 e quando overclockado isso passa dos 25%. E por último, mas não menos importante, temos o CSGO, onde o 3500 ficou 16% acima do 2600 e quando overclockado essa diferença alcança os 22%. Na média geral temos o 3500 overclockado em primeiro lugar com 189 FPS na média, em seguida o 3500 em estoque com 181 FPS na média e por fim o 2600 com 162 FPS. Em estoque o 3500 ficou 12% acima na média e o overclock nos deu 17% de vantagem sobre o 2600. Bom galera, sem dúvida esse aqui é um dos melhores custo-benefícios para esse 2019. Principalmente para os jogos competitivos, no CSGO e Rainbow Six, por exemplo, eles fazem uma boa diferença. E o legal é que já temos alguns kits com esse cara, mais uma B450 Steel Legends, que é uma placa muito requisitada por vocês, mais 8 GB de RAM 3000 MHz, e esse kit sai abaixo dos R$ 1.500. E para quem quer o custo-benefício máximo, aí a gente tem as opções com A320 também com um módulo de memória que sai ali na casa abaixo dos R$ 1.250. Mas para esse cara eu recomendo você pegar pelo menos uma B350 por conta do fator overclock que fez grande diferença em nossos testes e já deu para ver que esse cara tem uma elasticidade enorme para isso. Até mesmo com o seu cooler estoque e sem refinamento algum e no Ryzen Master, que é um programa muito simples para você aprender a mexer com overclock. Então é isso, rapaziada, eu espero que você tenha gostado do Ryzen 5 3500 tanto quanto eu, porque sinceramente eu fiquei bem impressionado com o overclock dele e quero testar ele mais vezes com o watercooler, com o air cooler, comparando com outros processadores. Caso você tenha alguma sugestão, deixa aí embaixo. Se você quer ver também algum outro jogo, comenta aí pra gente saber. Obviamente não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, nos seguir em todas as redes sociais e claro, entrar no Terabyte Club lá no Facebook. Um beijo e até a próxima.